Você sente isso? Algo está mudando, algo invisível, mas profundamente real. Há um movimento acontecendo nos céus, um chamado ecoando no espírito. Deus está agindo, organizando cada detalhe, alinhando circunstâncias, preparando o que os olhos ainda não podem ver. Mas a grande questão não é o que está por vir. A grande questão é: você está pronto para isso? Muitas vezes ansiamos por uma resposta, esperamos por uma reviravolta, clamamos para que Deus nos leve a um novo tempo. Mas quando esse tempo começa a se manifestar, será que nosso coração está realmente preparado? Será que nossa fé está firme o suficiente para suportar o peso da promessa? Deus nunca entrega algo sem antes preparar aquele que vai recebê-lo. Quando Ele move as águas, Ele quer que estejamos prontos para caminhar sobre elas. Desde o princípio, Deus trabalha dessa forma. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Quando chamou Moisés para libertar o povo, Moisés não se achava pronto. Quando escolheu Gideão para liderar a batalha, Gideão se via pequeno demais. Quando ungiu Davi como rei, Davi era apenas um jovem pastor, invisível aos olhos dos homens, mas escolhido aos olhos de Deus. O que esses homens tinham em comum? Deus os preparou antes de entregá-los ao destino para o qual foram chamados. Agora, Deus te pergunta: você está pronto? Não pronto no sentido humano, de quem se sente totalmente seguro e capaz, mas pronto no sentido espiritual, de quem confia no Senhor, ainda que o cenário pareça incerto. Porque quando Deus decide agir, Ele não espera a nossa perfeição, Ele espera a nossa disposição. Talvez você tenha sentido um incômodo no espírito, um pressentimento de que algo grande está chegando. Talvez tenha percebido portas que antes estavam fechadas começando a se entreabrir. Ou talvez, ao contrário, tenha enfrentado desafios, tempestades, períodos de silêncio, como se Deus estivesse te colocando à prova. Não se engane. O teste sempre precede a promoção. Deus não te esqueceu. Ele está te preparando. E a preparação de Deus não se parece com a dos homens. Ele usa os momentos de dor para fortalecer. Ele permite a espera para moldar o caráter. Ele leva ao deserto antes de conduzir à terra prometida. Porque mais importante do que a promessa em si é quem você se torna para recebê-la. Deus está prestes a fazer algo, mas Ele quer que seu coração esteja alinhado com a vontade dEle. Mas como saber se estamos verdadeiramente prontos para o que Deus quer nos entregar? Como discernir o tempo de Deus em nossas vidas? Como evitar que o medo ou a dúvida nos afastem do propósito? Essas perguntas nos levam ao próximo ponto, onde entenderemos como a espera de Deus nunca é um atraso, mas uma preparação para algo maior. Você já se perguntou por que Deus, que tem todo o poder para mudar qualquer situação em um instante, às vezes escolhe nos fazer esperar? Por que há momentos em que tudo parece estar prestes a acontecer, mas então vem o silêncio? Parece que a promessa se afasta, os planos se desfazem e a resposta demora. Mas e se essa espera não for um atraso, e sim uma preparação? A verdade é que, quando Deus nos pede para esperar, Ele não está nos punindo, Ele está nos moldando. O tempo de Deus não é como o tempo humano, Karkum. Nós contamos os dias, as horas, os minutos. Ele conta os processos, as lições, os propósitos. O que parece ser um intervalo de inatividade é, na verdade, um terreno fértil onde a nossa fé está sendo aprofundada, onde a nossa confiança está sendo testada. Veja a vida de José. Deus lhe deu um sonho grandioso, mas antes de se tornar governador do Egito, ele passou por anos de servidão e prisão. Não foi castigo, foi preparação. Deus estava construindo em José o caráter que ele precisaria para governar com sabedoria. Se ele tivesse sido colocado no trono sem antes passar pelo vale,
talvez não estivesse pronto para a responsabilidade que viria junto com a bênção. E assim é com você. A espera não é Deus te negando, mas Deus te ensinando. E o que Ele mais ensina durante esse tempo? Dependência. Porque é fácil confiar quando tudo vai bem. É fácil crer quando as portas se abrem sem esforço. Mas a verdadeira fé nasce quando tudo parece incerto e ainda assim decidimos permanecer firmes. Quando não vemos saída, mas continuamos caminhando. Quando não ouvimos a voz de Deus, mas seguimos confiando que Ele está presente. Davi foi ungido rei enquanto ainda era um jovem pastor. Mas ele não foi imediatamente para o trono. Houve um tempo de espera, de provações, de batalhas. Deus estava preparando o coração de Davi para ser um rei segundo o seu coração. E com você, não é diferente. Deus não apenas quer te dar a promessa, Ele quer que você esteja pronto para carregá-la sem que ela te destrua. E essa preparação não acontece apenas nas grandes lutas. Ela acontece no secreto, nos pequenos desafios diários, nas orações silenciosas, na forma como lidamos com os atrasos, com as portas que não se abrem, com as respostas que não chegam na hora que queremos. É ali que Deus está trabalhando em nós, porque no tempo certo, aquilo que Ele prometeu vai se manifestar. Mas como discernir se estamos realmente prontos? Como saber se estamos vivendo a preparação ou se estamos parados no caminho? Essas perguntas nos levam ao próximo ponto, onde veremos como reconhecer os sinais de Deus e entender quando é hora de agir. E se Deus já estivesse movendo as peças ao seu redor e você ainda não tivesse percebido? E se o que parece ser apenas um detalhe insignificante fosse, na verdade, a primeira página do próximo capítulo da sua vida? O problema não é que Deus não fala, mas que muitas vezes nós não estamos atentos aos sinais. Deus sempre se comunica, mas raramente de maneira óbvia. Ele não desce dos céus com um grande anúncio dizendo: este é o momento exato em que tudo vai mudar. Em vez disso, Ele nos dá indícios sutis e profundos, que só podem ser compreendidos por aqueles que estão espiritualmente sensíveis. E os sinais estão por toda parte. Às vezes, Deus fala através de um incômodo no coração. De repente, aquilo que antes fazia sentido já não faz mais. O ambiente que antes era confortável se torna apertado e uma sensação estranha de inquietação começa a crescer dentro de nós. Não é ansiedade, é preparação. Deus está removendo o que não cabe mais no próximo nível da sua jornada. Outras vezes, Deus usa circunstâncias inesperadas. Algo que parecia uma porta fechada pode, na verdade, ser uma redireção. Um plano que dá errado pode ser o caminho certo para um destino melhor. Pense em Moisés. Ele não imaginava que fugir do Egito e passar anos no deserto como pastor fosse, na verdade, a formação necessária para libertar um povo inteiro da escravidão. O que parecia um desvio era, na verdade, a rota planejada por Deus. E há momentos em que Deus usa pessoas. Alguém que cruza o seu caminho com uma palavra que você precisava ouvir. Uma mensagem inesperada. Um conselho que toca o seu coração no momento exato. Quantas vezes Deus já colocou alguém na sua vida apenas para confirmar algo que Ele já havia te mostrado no secreto? Mas o sinal mais poderoso de todos não está nas circunstâncias externas, e sim dentro de você. A fé que cresce, mesmo sem evidências. O fogo que arde no seu peito, mesmo quando tudo parece indicar que nada está mudando. O desejo incontrolável de se preparar, de buscar mais, de caminhar, ainda que os seus pés não vejam exatamente para onde estão indo. Se você tem sentido isso, saiba, você não está imaginando coisas. Você está discernindo os movimentos invisíveis de Deus. Ele já começou a mover os céus ao seu favor. As peças estão sendo encaixadas. O tempo está se aproximando. Mas como agir
quando os sinais aparecem. O que fazer para se alinhar ao tempo perfeito de Deus? Isso nos leva ao próximo ponto, onde falaremos sobre os passos que devemos tomar para entrar naquilo que Ele já preparou. Se Deus já está movendo os céus e alinhando tudo para o que está por vir, então a grande pergunta é: você está pronto? Não pronto no sentido de ter todas as respostas ou se sentir totalmente capaz, mas pronto no coração, disposto a caminhar na fé, mesmo quando os próximos passos ainda não estão claros. A preparação para um novo tempo não começa quando as portas se abrem, mas muito antes. É no silêncio da espera que Deus molda o coração, fortalece a fé e ensina o que será necessário para carregar o que está por vir. Pense em um agricultor que recebe uma promessa de colheita abundante. Ele não espera a chuva cair para decidir preparar o solo. Pelo contrário, ele trabalha a terra antes mesmo de ver qualquer sinal de mudança no céu. A preparação é um ato de fé, um testemunho de que você acredita naquilo que Deus já determinou. Mas como se preparar para algo que ainda não aconteceu? Primeiro, fortaleça a sua intimidade com Deus. Grandes mudanças exigem uma base firme, e essa base só pode ser construída através da oração, da leitura da palavra e da busca constante pela presença do Senhor. Quando você gasta tempo com Deus, sua visão espiritual se alinha ao que Ele está fazendo e você passa a discernir o tempo certo de cada coisa. Depois, liberte-se do que já não faz parte do próximo ciclo. Muitas vezes, o maior impedimento para vivermos algo novo é o apego ao passado. Deus não pode derramar vinho novo em odres velhos. Certas atitudes, pensamentos e até mesmo conexões que foram importantes até aqui podem não ter lugar no que está por vir. Pergunte-se: o que eu preciso deixar para trás para que minhas mãos estejam livres para receber o que Deus quer me dar? Além disso, aprenda a obedecer mesmo quando não faz sentido. Nem sempre Deus nos dá o quadro completo. Muitas vezes, Ele apenas pede que demos o primeiro passo, e cada nova instrução vem à medida que avançamos. Lembre-se de Abraão, chamado para sair de sua terra sem saber para onde Deus o levaria. A fé não exige mapas detalhados, apenas obediência ao próximo comando. E por último, prepare-se emocionalmente. Mudanças, mesmo quando são respostas de oração, podem ser desafiadoras. Às vezes, o novo assusta, porque nos tira da zona de conforto. Mas lembre-se, Deus não nos chama para algo se Ele mesmo não for adiante. Agora, se a preparação já começou, como reconhecer o momento exato em que a promessa se manifesta? Como discernir o tempo de Deus e agir na hora certa? Isso nos leva ao próximo ponto, onde entenderemos os sinais que confirmam que a espera acabou e que chegou a hora de viver aquilo que foi prometido. Há um momento exato em que aquilo que foi preparado nos céus começa a se manifestar na terra. Pode ser sutil, como um sussurro no espírito, ou intenso, como uma porta que se abre de repente. Mas uma coisa é certa: Deus nunca age sem deixar sinais. O problema é que muitos não os percebem. Pense em Elias, no alto do Monte Carmelo, após orar para que a seca chegasse ao fim. Durante 6 vezes, seu servo olhou para o céu e não viu nada. Mas na 7ª, algo aparentemente insignificante surgiu. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Para quem olhasse sem discernimento, aquilo não significava nada. Mas Elias sabia que era um sinal. Ele não esperou a chuva cair para se mover, ele já se preparava porque sabia que a resposta estava vindo. O que parece pequeno aos olhos humanos pode ser o começo de algo grandioso nas mãos de Deus. Então, como saber que chegou o momento de agir? Primeiro, perceba as mudanças no seu espírito. Muitas vezes, antes mesmo das coisas ao redor começarem a mudar, há um despertar dentro de nós. Você pode sentir uma inquietação santa, uma impressão forte de que algo está prestes a acontecer.
De repente, a oração que antes parecia monótona se torna viva, a palavra de Deus começa a falar de forma mais clara e a sua fé se renova, mesmo sem explicação. Isso é Deus preparando seu coração para o que está chegando. Depois, observe as circunstâncias ao seu redor. Deus é especialista em alinhar detalhes, conectar pessoas, abrir oportunidades e fechar portas que já não fazem mais sentido. Às vezes, Ele tira algo para que possamos perceber o novo que está vindo. Nem todo fechamento é uma perda. Muitas vezes, é uma transição para algo maior. Além disso, Deus pode confirmar a mudança através de sua palavra. Quantas vezes abrimos a Bíblia e nos deparamos exatamente com aquilo que precisávamos ouvir? Ou ouvimos uma pregação que parece ter sido feita sob medida para a nossa vida? Quando Deus fala repetidamente sobre o mesmo assunto, preste atenção. Ele pode estar te dizendo que o tempo da espera terminou. Mas o que fazer quando você sente que o tempo chegou, mas as circunstâncias ainda parecem inalteradas? A resposta está na fé. Assim como os sacerdotes que precisaram tocar os pés no Rio Jordão antes das águas se abrirem, às vezes a resposta de Deus não vem antes do passo de obediência. A sua ação em fé pode ser o gatilho que libera aquilo que Deus já preparou. Agora, se tudo aponta para o cumprimento da promessa, a grande pergunta é: como receber aquilo que Deus tem para você? Como garantir que, quando a resposta chegar, você estará pronto para vivê-la em sua totalidade? Isso nos leva ao próximo e último ponto, onde entenderemos como se posicionar para abraçar o que Deus já liberou sobre a sua vida. Senhor, hoje nos colocamos diante de Ti com um coração rendido, prontos para receber tudo aquilo que já foi liberado do céu. Durante essa caminhada de fé, aprendemos a esperar, a discernir os Teus sinais e a confiar no Teu tempo perfeito. Mas agora, Pai, cremos que o momento chegou. Cremos que as portas que estavam fechadas começam a se abrir. Cremos que as promessas que pareciam distantes começam a se aproximar. Cremos que aquilo que foi gerado em oração está prestes a se manifestar em nossa vida. Por isso, nos apresentamos diante de Ti com humildade, mas também com ousadia, sabendo que não recebemos essas bênçãos por merecimento, mas pela Tua graça. Senhor, dá-nos um coração sábio para administrar cada resposta, cada oportunidade, cada transformação que o Senhor está trazendo. Não queremos que o medo nos paralise. Não queremos que a dúvida nos impeça de viver o que o Senhor tem. Queremos entrar nessa nova fase com confiança, sabendo que se o Senhor está à frente, não há nada a temer. Pai, nos ensina a receber. Muitas vezes oramos por algo e quando chega, não sabemos lidar com isso. Mas hoje declaramos que estaremos preparados. Que a nossa fé seja maior que qualquer incerteza. Que a nossa entrega seja total, que ao recebermos Tua resposta, saibamos reconhecer que tudo vem de Ti e para Ti. Que cada bênção seja um meio para Te glorificarmos mais, para abençoarmos mais pessoas, para sermos instrumentos vivos do Teu poder. E agora, Senhor, Te agradecemos. Antes mesmo de vermos com nossos olhos, já celebramos no Espírito. Antes mesmo da porta se abrir, já louvamos pelo que está vindo, porque confiamos em Ti, sabemos que és fiel para cumprir cada palavra. O que o Senhor tem para nos entregar hoje é poderoso. E nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Nada é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele vê suas lutas, conhece seus sonhos e sabe exatamente o que você precisa. A fé nos mantém firmes, a gratidão nos aproxima de Deus e a oração nos fortalece a cada dia. Por isso, não desista, não tema, não se sinta sozinho. Deus está ao seu lado, guiando cada passo seu. Se esta oração falou com você,
Compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para receber mais orações que edificam e fortalecem sua fé. Juntos, vamos caminhar na presença de Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.